E se o Itachi não tivesse morrido em Naruto? A gente sabe que a morte do Itachi foi por causa de várias consequências até chegar na luta contra o Sasuke. Só que e se essa história mudasse nessa luta contra o Sasuke? E é isso que a gente vai ver hoje aqui. E aí galera, beleza? Como a gente sabe, o Itachi foi o grande responsável pelo massacre do clã Uchiha, e isso fez crescer no seu irmão, no Sasuke, um ódio profundo para querer se vingar dele. Mas esse em si não vai tratar do passado, mas sim do futuro, porque nessa linha do tempo o Itachi não morreu e ele junto do Sasuke vai fazer muita mudança no mundo Shinobi. Então se inscreve, ativa o sininho para receber mais E Se por aqui. O ponto de virada aqui acontece na luta entre o Sasuke e o Itachi. Na luta original, o Itachi estava praticamente morto antes mesmo de entrar naquela luta. Isso porque o corpo dele estava destruído pela doença e por usar muito o Mangekyo Sharingan. E depois de usar o Susanoo e a espada Totsuka, o Itachi finalmente cai na frente do Sasuke. E nesse cenário, algo muda. Durante os últimos momentos da batalha, o Itachi consegue usar uma técnica médica de emergência preparada antes. Não ia ser uma cura milagrosa, mas só uma forma de equilibrar o corpo por tempo suficiente para impedir que os órgãos dele parem completamente. O Sasuke nessa hora acredita que matou o irmão, só que quando o Sasuke retorna para o esconderijo, ele descobre que o Itachi está vivo. E é justamente aí que o Obito perde a sua maior vantagem. O Obito aparece para o Sasuke esperando encontrar um jovem consumido pelo ódio e pronto para ouvir a versão dele da história. Só que dessa vez o Sasuke tem algo que ele nunca teve, o próprio Itachi para confrontar as mentiras. O Itachi conta tudo, explica que o clã Uchiha planejava um golpe de estado, explica o papel de Konoha, explica que o Danzo pressionou pela solução mais extrema e revela que o Shisui tentou impedir a guerra. Principalmente, o Itachi revela que foi colocado diante de uma escolha impossível: matar seu próprio clã ou assistir uma guerra civil, destruir Konoha. O Sasuke fica destruído, mas existe uma diferença importante em relação à história original. Ele não precisa descobrir a verdade através do Obito. O Sasuke ouve tudo diretamente do Itachi, e isso muda completamente a relação do Sasuke com a culpa. Ele ainda sente raiva, ainda sente que Konoha é responsável, mas agora existe uma pergunta muito mais importante. Se você fez tudo isso para proteger Konoha, então por que o Danzo continua vivendo livre? E essa pergunta se torna o próximo objetivo do Sasuke. O Sasuke não perdoa Konoha imediatamente, porque isso não ia ser convincente. Ele olha para o Itachi e percebe que o irmão passou a vida inteira carregando sozinho uma decisão que devia ter sido responsabilidade de toda a vila. O Sasuke começa a questionar por que o Itachi precisou sacrificar tudo enquanto os responsáveis continuavam vivendo normalmente. O Itachi também percebe que não pode simplesmente pedir para o Sasuke perdoar Konoha. Então os dois chegam a um acordo. Eles não vão voltar imediatamente para a vila. Eles vão investigar. O objetivo passa a ser descobrir até onde a influência do Danzo, quais membros da fundação ainda estavam vivos, como o Obito conseguiu manipular um massacre, quais informações a Akatsuki tinha e quais são os próximos movimentos da organização. Isso cria uma dupla muito perigosa. O Itachi tinha a inteligência, experiência e conhecimento da Akatsuki, e o Sasuke tinha o poder bruto, velocidade e um Sharingan cada vez mais poderoso. E pela primeira vez, desde a infância, os dois estão lutando pelo mesmo objetivo. Só que existe um detalhe interessante aqui. O Sasuke começa a enxergar o Itachi de outra maneira. Antes, ele viu o irmão como responsável pela destruição da sua família. Agora, ele começa a perceber que o Itachi também foi uma vítima. Isso cria uma relação de irmãos muito mais interessante do que simplesmente o Itachi voltou e agora eles trabalham juntos. O Sasuke passa a querer descobrir quem transformou o irmão dele nisso, e a resposta mais óbvia aponta para o Danzo. A existência do Itachi vivo é um pesadelo político para o Danzo, porque o Itachi não é só mais um Uchiha, ele é uma testemunha viva. Ele conhece a fundação, as ordens secretas, o envolvimento do Danzo, o acordo com o Hiruzen, a situação do clã Uchiha e as circunstâncias que levaram ao massacre. E quando o Sasuke e o Itachi finalmente entram em contato com a Tsunade,
A situação política de Konoha muda completamente, porque a Tsunade não confia facilmente no Danzo. Só que agora existe uma testemunha que pode confirmar as acusações. Então o Itachi explica que o Danzo não só conheceu o golpe dos Uchihas, como também pressionou para que o problema fosse resolvido através do massacre. E pior, o Danzo tentou usar os olhos do Shisui para controlar o próprio sistema político de Konoha. Só que essa revelação coloca o Danzo contra a parede. Ele tenta negar, mas o Itachi conhece os detalhes que só alguém envolvido diretamente podia saber. O Danzo percebe então que não tem mais saída política e faz aquilo que ele melhor sabe fazer: age nas sombras. A fundação começa a atacar os aliados da Tsunade, mensageiros desaparecem, documentos são destruídos, ninjas leais ao Danzo começam a se movimentar até que o Danzo tenta tomar o controle da vila. Só que dessa vez ele não enfrenta o Sasuke sozinho, ele enfrenta o Itachi e o Sasuke juntos. E essa luta ia ser muito diferente da batalha original do Sasuke contra o Danzo. O Danzo conhece o Sharingan, conhece o Mangekyo e tem o Izanagi, mas ele não conhece uma coisa: como dois Uchihas coordenados podem lutar. Nesse caso, o Itachi identifica muito rápido o funcionamento do Izanagi. O Sasuke força o Danzo a gastar as vidas que ele tem e no momento em que o Danzo acredita ter encontrado uma abertura, o Itachi usa o Tsukuyomi. O Danzo é derrotado, mas o Itachi não mata ele. O Itachi quer que o Danzo seja julgado. E isso é importante porque representa uma mudança no próprio Itachi. Ele passou a vida acreditando que os problemas precisavam ser resolvidos nas sombras. E agora, pela primeira vez, o Itachi escolhe trazer a verdade para a luz. E essa mudança ia ter consequências gigantes quando o Pain atacasse Konoha. Porque quando o Pain começa a atacar a vila, o Naruto ainda está treinando lá no Monte Myoboku. Só que Konoha tem uma vantagem que nunca teve agora. O Itachi conhece a Akatsuki por dentro. Ele sabe que o Pain tem vários corpos, sabe que existe uma conexão entre eles, sabe que o Nagato provavelmente está escondido em algum lugar controlando tudo e principalmente conhece as habilidades dos 6 caminhos. E isso permite que o Kakashi e os outros entendam o inimigo muito mais rápido. E o combate contra os caminhos de Pain ainda ia ser brutal. Só que algumas mortes poderiam ser evitadas. O Itachi consegue identificar padrões de comportamento e percebe, por exemplo, que o caminho Deva tem um intervalo entre os usos do Shinra Tensei. O Kakashi consegue usar essa informação para coordenar os ataques deles. E quando o Naruto chega, ele encontra uma vila ainda destruída, mas não completamente destruída. E acontece algo interessante. O Itachi luta ao lado do Naruto contra o Pain. O Naruto, que durante toda a infância conheceu o Itachi como o homem que destruiu a família do Sasuke. E agora ele precisa confiar nele. E isso cria um diálogo interessante entre os dois. O Naruto percebe que o Itachi sacrificou a própria felicidade para proteger uma vila que nunca reconheceu completamente o sacrifício dele. Enquanto o Itachi percebe que o Naruto representa exatamente aquilo que ele não conseguiu fazer, construir vínculos através de confiança em vez de carregar tudo sozinho. E isso também influencia a decisão do Naruto de tentar conversar com o Nagato. Nesse caso, o Itachi ajuda a descobrir o segredo dos 6 caminhos, o Naruto chega até o Nagato mais rápido e a destruição de Konoha é bem menor. Agora a gente chega numa das consequências que mais mudariam a Quarta Grande Guerra Ninja. Na história original, o Itachi é revivido pelo Kabuto. Aqui isso não acontece. E o Itachi tem uma vantagem absurda: ele conhece o Kabuto. Além disso, o Sasuke também sabe que o Orochimaru tinha uma relação com o Kabuto. Então os dois começam a investigar o desaparecimento de ninjas e movimentações estranhas muito antes da guerra começar. Eles descobrem que o Kabuto está trabalhando em algo relacionado a cadáveres e técnicas proibidas. O Itachi percebe na hora que é o Edo Tensei. Então o objetivo passa a ser encontrar o Kabuto antes que a guerra chegue no seu auge. E isso cria uma operação secreta envolvendo o Itachi, Sasuke e possivelmente o Orochimaru para localizar o Kabuto. E quando eles encontram o Kabuto, a luta acontece antes dele ter tempo de preparar o exército de Edo Tensei.
o Itachi percebe que simplesmente matar o Kabuto ia ser inútil. Então o Itachi precisou fazer ele abandonar o Edo Tensei. E aqui entra o Izanami. O Itachi usa a técnica não para salvar o Kabuto de forma sentimental, mas para fazer ele encarar a própria obsessão. O Kabuto passa a reviver várias vezes a mesma sequência até finalmente entender que ele estava tentando se tornar tudo, porque ele não sabia quem ele era. E quando ele aceita a própria identidade, o Itachi consegue fazer ele cancelar o Edo Tensei. O resultado disso é gigante. A Quarta Grande Guerra Ninja perde o exército de mortos-vivos. E isso muda completamente o equilíbrio dessa guerra. Sem o Itachi reanimado, não tem aquele encontro emocionante com o Sasuke, mas também não tem a batalha contra o Kabuto da mesma forma. Em compensação, o Itachi tá vivo e lutando ao lado da Aliança Shinobi. E agora imagina a linha de frente: Naruto, Sasuke, Itachi, Kakashi, Gai, os Kages e a Aliança Shinobi contra o Madara. O Madara no começo ia ficar bem curioso porque ele tá vendo dois membros do clã Uchiha lutando juntos. Ele provavelmente ia provocar ali o Sasuke, perguntando se ele realmente acredita que o irmão dele estava certo, e essa provocação ia ser importante porque o Madara representa exatamente o caminho que o Sasuke podia ter seguido. O Madara acredita que o sistema Shinobi era quebrado. O Itachi tentou preservar o sistema sacrificando ele mesmo, e o Sasuke agora está no meio desses dois extremos, e durante a batalha o Itachi seria muito importante contra o Madara. Não porque ele ia ser mais poderoso que o Madara, porque não seria, mas porque o Itachi é muito eficiente em combate. Ele consegue perceber padrões, criar estratégias e explorar pequenas aberturas. O Sasuke, por outro lado, consegue acompanhar o Naruto na escala de poder, e assim o Itachi ia funcionar como cérebro, enquanto o Naruto e o Sasuke iam seus principais lutadores. Isso não ia fazer o Madara perder tão fácil, pelo contrário, o Madara ia continuar sendo um monstro. Só que agora ele ia enfrentar um cenário muito mais desfavorável. Então a gente chega no destino do Sasuke, talvez uma das consequências mais interessantes de todas. Na história original, o Sasuke chega no final da guerra completamente convencido de que o mundo Shinobi precisa ser reformulado à força. Então ele decide capturar as bestas com caudas, matar os Kage e se tornar um inimigo comum que vai unificar o mundo. Mas por que isso aconteceu? Porque o Sasuke passa por uma sequência de perdas e revelações. O Itachi morre, ele descobre a verdade, conhece os Hokages e entende que o sistema é culpado. Então ele decide destruir esse sistema. Mas nesse universo, a primeira peça desaparece. O Itachi tá vivo. E o Sasuke não precisa transformar a morte do irmão dele em combustível para essa revolução. Ele ainda pode questionar Konoha, ainda pode discordar do sistema, só que agora tem alguém que pode conversar com ele. O Itachi podia dizer: você não precisa carregar a minha decisão com você. E essa frase seria importante porque o Sasuke passou a vida inteira tentando viver de acordo com o que ele acreditava que o Itachi queria. E agora o Itachi finalmente podia dizer: viva por você. E isso provavelmente impede a batalha final do Vale do Fim. O Naruto e o Sasuke ainda iam ter conflitos de ideia, só que eles não iam precisar lutar até a morte. Em vez de ter uma luta entre dois adolescentes tentando colocar o seu ponto de vista ali no mundo, a gente ia ter uma discussão sobre como reconstruir o sistema Shinobi. O Sasuke poderia escolher viajar pelo mundo, investigar ameaças, proteger Konoha à distância e tentar descobrir uma maneira de impedir que outro massacre como o dos Uchiha acontecesse. E é aí que então a gente chega na era de Boruto. O Itachi finalmente consegue algo que ele nunca teve: uma vida depois da guerra. A Tsunade e a Sakura podiam tratar da doença dele usando todo o conhecimento médico acumulado durante a guerra. Só que eu não faria o Itachi simplesmente virar um ninja aposentado. Ele ia ser muito mais útil numa posição estratégica. O Itachi poderia assumir uma função igual a de um conselheiro de inteligência de Konoha. Ele ia conhecer técnicas proibidas, organizações criminosas, espionagem, genjutsu, política fora de Konoha, clãs e ameaças de fora. E aqui ia ter uma ironia. O homem que passou a infância trabalhando nas sombras
agora ia trabalhar oficialmente para proteger a vila. E enquanto isso, o Sasuke ia seguir viajando pelo mundo. Isso ia criar uma dinâmica bem legal. O Naruto seria o Hokage e o símbolo público da paz, o Sasuke seria o protetor nas sombras e o investigador das ameaças externas, enquanto o Itachi seria o cérebro estratégico de Konoha. No caso, a Sakura também ia ter um papel importante, ela ia poder se tornar uma das responsáveis pela recuperação médica do Itachi, desenvolvendo tratamentos para os efeitos que o uso excessivo do Mangekyo causou no corpo dele. E isso ia fazer com que o Itachi não fosse simplesmente curado, ele ia continuar pagando o preço pelas escolhas que ele fez. A diferença aqui é que, dessa vez, ele ia ter pessoas ao lado dele para ajudar. No fim, o verdadeiro tema desse e se não seria simplesmente e se o Itachi não tivesse morrido, mas o que aconteceria se o Sasuke descobrisse a verdade diretamente do Itachi antes que o Obito pudesse manipular ele. Porque dessa forma a história não ia ser simplesmente uma realidade onde o Itachi vive, mas uma realidade onde a sobrevivência dele desmonta uma sequência inteira de eventos que no original depende da sua morte. Mas manda aí nos comentários aí embaixo outra coisa que ia mudar, algum ponto que eu deixei passar e você pensou, pô, isso daqui podia acontecer. Clica também em um desses dois vídeos que está passando aí pela tela para você descobrir mais outros e se. Se gostou do vídeo, deixa o like, o hypar para eu trazer mais vídeo por aqui. Esse é o e se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!